Os irmãos podem se assentar. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Os irmãos vão me perdoar, eu estou com uma crise de rinite. Não é corona não, viu? Graças ao Senhor. E às vezes eu vou ter que usar um lenço aqui. Mas o Senhor nos dá graça. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui hoje novamente, reunidos como igreja, louvando e exaltando o nome do Senhor, porque é isso de fato que importa na nossa vida. É para isso que nós fomos criados, para louvar e exaltar o nosso Deus e expressá-lo. A semana passada, nós começamos uma série de estudos sobre as bem-aventuranças com a irmã Deise. E essa série, irmãos, é algo tremendo, porque ela fala de uma parte do Sermão do Monte, que ocupa 2 capítulos do livro de Mateus, em que o Senhor ensina tantas coisas grandiosas. Mas o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças, como a irmã Deise falou. E o que é bem-aventurado é feliz. Quem é feliz, de fato? Então, as bem-aventuranças falam da felicidade verdadeira, né? De quem é feliz, feliz e abençoado de fato. E, basicamente, são as leis do reino de Deus que é tratado nesses 2 capítulos de Mateus. E no Sermão do Monte, essa parte das bem-aventuranças fala na realidade do caráter daqueles que entrarão no reino de Deus. Ali está, irmãos, a medida e a estatura de Cristo. Aonde nós esperamos chegar para entrar no reino do nosso Senhor. Eu quero ler com os irmãos o versículo em Mateus, irmãos, no capítulo 5, no versículo 4. Amém? Diz assim, irmãos: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas que coisa, irmãos, ser bem-aventurado, ser feliz quem chora, parece contraditório, não é? Como é que alguém que chora é feliz? Mas esse é um requisito dos que entrarão no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, irmãos, esse choro não se trata de um choro natural. Dos muitos choros que nós vemos, choramos, que é aquele choro pelas nossas condições humanas. Quantas vezes nós choramos por situações que nós mesmos buscamos, nos decepcionamos, nos frustramos. Procuramos viver de um modo que vai nos trazer sofrimento. Muitas vezes a gente chora por um parente que se foi, por uma doença que não tem cura, por um casamento que acabou, por uma família destruída, por um jovem que se perdeu nas drogas, por uma moça que se perdeu na prostituição. Esse choro, irmãos, natural, não é um choro que produz algo para a vida eterna, mas é um choro de lamento por expectativas humanas frustradas. Quantas vezes o jovem cai em situações porque não obedece os pais, não ouve o conselho de alguém sábio, e assim todos nós caímos em situações que vem sofrimento, vem dor, mas
isso não produz algo para a vida eterna. Não produz uma transformação em nossas vidas. E ali nós vamos chorar de novo, vamos chorar de novo, vamos chorar de novo. Mas por coisas que ficam aqui. Porém, irmãos, o choro que esse versículo menciona é um choro espiritual. Mas para entender o que é esse choro espiritual, nós temos que entender qual é a verdadeira alegria. Porque o choro do mundo, o choro natural, o nosso choro, é porque nós trilhamos coisas, buscamos coisas superficiais no mundo. A nossa vida longe de Deus é para buscar coisas vazias, que não nos preenche, não nos dá sentido, e sempre vamos nos frustrar. Mas a alegria cristã, ela não está baseada em coisas superficiais, não está baseada em eu ter saúde física, não está baseada em eu ter dinheiro, não está baseada em eu ter tranquilidade nessa vida. Essa felicidade está em algo muito além. Ela está no Espírito. É algo superior. É algo que permanece em meio à dor. Em meio a um leito de hospital, aquele que tem a alegria verdadeira, ele estará feliz. Com uma sentença de morte, ele estará feliz. Mas para ter essa alegria verdadeira, irmãos, como no livro de Romanos diz, nós precisamos entender, porque as bem-aventuranças e os capítulos 5 e 6 falam, e até o 7, falam das condições de habitar no reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 14, ele fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito. É uma condição interior. É uma alegria que está baseada em outra estrutura. Não é naquilo que nós podemos pegar, nem ver com os olhos físicos. O reino de Deus já habita hoje na terra. Naqueles que têm o Senhor Jesus Cristo e que temem a Deus. Esses é o que Paulo diz, esses têm gozo, paz e alegria no Espírito. Essa é a alegria dos que estão a caminho do reino de Deus, dos que já fazem parte hoje, dos que caminham no reino de Deus, e que estarão quando o reino de Deus se manifestar na terra no futuro. Irmãos, esse é o princípio da alegria cristã, e o princípio do choro cristão, já que nós temos uma alegria genuína e verdadeira. Em meio à morte, nós temos a esperança da vida eterna. Em meio ao sofrimento, nós temos a esperança do consolo. Em meio à luta, nós temos a esperança e a certeza da vitória, ainda que não seja agora. Mas, por que nós choramos? Porque nós devemos chorar para ser bem-aventurado. Nós vemos, irmãos, que hoje, não só hoje, mas nos dias atuais principalmente, nós temos visto como a humanidade está distanciada de Deus, como a humanidade vive longe dos caminhos de Deus. E essa situação, irmãos, só muda quando alguém, pelo Espírito Santo, é iluminado da sua condição, percebe que é um pecador, que vive numa condição de inimizade, de ofensa, de afronta, de desonra a Deus. E ali, irmãos, iluminado, a pessoa percebe a sua condição diante de Deus e vê como é imundo,
como é sujo, como é impuro, diante de um Deus tão santo, tão justo, tão verdadeiro, tão perfeito, tão santo. E ali só nos resta chorar, prantear e lamentar. E ali Deus opera em nós, irmãos, uma libertação, uma transformação de vida. Eu me lembro, irmãos, que quando eu conheci o Senhor, eu nunca fui de viver uma vida errônea, explícita aos olhos do mundo. E uma pessoa chegou e disse para mim: mas por que você quer virar crente? Você vive corretamente. Mas só eu sei, irmãos, o quanto eu me vi quando eu fui iluminado, o quanto eu errava, o quanto eu falhava, o quanto eu era imundo e sujo diante de Deus. Só quem é iluminado sabe o que é a condição do homem diante da santidade de Deus. E por isso, irmãos, a gente chora. A nossa situação é terrível, mas a misericórdia e o amor de Deus nos alcançou. A graça nos alcançou. E nós estamos aqui, irmãos, buscando crescer no conhecimento de Deus, aprender a vontade dEle, ser aperfeiçoado, para testemunhar esse amor. E nós olhamos, irmãos, para o mundo, e mesmo para a igreja nos dias atuais, nós somos felizes por estar numa congregação pequena, porém de pessoas que buscam a Deus, pessoas que têm sede de Deus. Porque nós não viemos aqui para entreter, passar o nosso tempo, irmãos, mas porque nós temos sede, nós temos fome daquilo que permanece, que é a palavra do Senhor. Enquanto, infelizmente, a maioria do povo de Deus anda buscando distração, anda buscando coisas que na verdade é o mundo que busca, estão deixando entrar no meio do povo de Deus, sendo que no meio do povo de Deus é ali que está o reino de Deus, não o reino dos homens, não o reino de Satanás, não o reino das trevas. E diante de uma situação como essa, irmãos, como não chorar também? O próprio Senhor é um parâmetro de choro daqueles que hão de herdar o reino de Deus. O Senhor, há 2 registros que o Senhor chorou. O Senhor chorou quando ele entrou em Jerusalém, depois da entrada triunfal, que até hoje alguns fazem, né? Do domingo de Ramos, que ele foi aclamado como rei. Porém, logo depois de entrar em Jerusalém, o Senhor vê a situação de Jerusalém, que a salvação estava ali diante deles, e eles não reconheceram a visitação do Senhor. E ali o Senhor fala: ah, Jerusalém. Assim é o mundo, irmãos. O mundo. O Senhor está visitando o mundo ainda, mas o juízo virá. Outra situação que o Senhor chora, irmãos, é quando Lázaro morre, e ele, diante do túmulo de Lázaro, a palavra relata que ele apenas, Jesus chorou. Chorou por quê, irmãos? Porque a condição do pecado nos leva a uma consequência, a morte. Não só a morte do corpo físico, mas a morte eterna. E a morte eterna é algo terrível. Deus nos fez para viver e viver eternamente. Por isso que nós sofremos, nem nós que cremos na vida eterna, que já temos a vida eterna em nós, que sabemos que a morte é apenas uma circunstância que ainda temos que passar, nem assim nós nos habituamos com ela. E então o Senhor chorou ali diante da morte de Lázaro, por ver a condição
que o pecado levou o homem à morte. Por ver a dor dos que choram pela morte, sem esperança. Quantos vivem pensando apenas nos dias de hoje, não têm uma esperança depois que partir daqui. Os nossos dias aqui, irmãos, são tão poucos, diante de uma eternidade. Então, como não chorar como o Senhor chorou? Diante da nossa condição, diante da condição do mundo, diante da condição da igreja. Irmãos, quantos de nós choramos diante do Senhor por nossos entes? Porque nós recebemos a palavra da verdade que habita em nós, mas quantos dos nossos não? Quanto nós choramos por isso? Quanto nós clamamos por isso? Quantos pais, quantos filhos que queriam ver os pais? Infelizmente, a salvação não passa por DNA. Quantos pais cristãos tementes, mas os filhos não temem ao Senhor? E essa vida humana, irmãos, natural, então a gente vê o que? Sofrimento, dor, aflição, tristeza, depressão, como a gente vê hoje, né? Quanta depressão a gente vê hoje. É o mal do século. Mas é o vazio, irmãos. É o vazio da presença de Deus. Irmãos, algo sábio é que a palavra diz em Gênesis que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Isso não é à toa, irmãos. Nós podemos pegar um exemplo, irmãos, se vocês olharem uma luva. A luva, ela é a imagem e semelhança de uma mão. Assim como nós somos de Deus. Porém, como a luva, ela pode ser preenchida com muitas coisas, irmãos. Pode ser usada para um balão, preencher com ar, com água, com areia, com ouro, com prata, com tudo de mais nobre que temos. Porém, ela ainda continuará inerte, sem vida, sem fazer nada, morta. Assim somos nós. Podemos ter tudo, tudo. E o vazio do mundo é isso, buscar se preencher da maneira errada. Buscar se preencher com ouro, com prata, com alegrias passageiras, com triunfos passageiros. Quantos pais apenas buscam para os filhos vencer na vida, ou que os filhos tenham sucesso material, profissional. Quando o que nós mais devemos almejar, irmãos, é que os nossos filhos tenham a verdadeira riqueza, a verdadeira herança que é a vida eterna. Irmãos, assim como a luva, tudo pode entrar na luva, mas não vai trazer vida para a luva. Mas quando a mão entra, irmãos, preenche a luva? Preenche e a luva continua morta, sem fazer nada? Não. Aí ela começa a movimentar, ela começa a realizar, ela ganha vida. Porque aquilo que ela tinha forma é a figura do que preenche. Assim somos nós. A única coisa que nos preenche é Deus. A única coisa que nos dá sentido é Deus. Sem Deus, irmãos, nada. Continuamos mortos, inertes, sem realizar nada, sem expressão de vida. Mas quando a mão entra, aí é diferente. Aí a mão ganha vida, aí ela faz, ela realiza. E assim somos nós, irmãos. Nós precisamos de Deus em nós para ter vida. Sem Deus em nós, não há vida. É só tristeza e choro, mas um choro que fica aqui. Não é o choro que Deus, irmãos, que Deus almeja que nós tenhamos. Irmãos, a alegria do cidadão do reino do céu é a alegria de Deus. O choro do cidadão do reino do céu é o choro de Cristo.
O Senhor disse que o reino não vem com aparência exterior, mas ele está dentro de nós. O reino é essa alegria verdadeira, é o choro verdadeiro, é uma prévia do reino que vai se manifestar quando ele voltar. E nós, irmãos, que recebemos essa alegria, qual é o nosso dever hoje? Chorar, clamar pela nossa família, pela igreja, pelo mundo, ser um instrumento nas mãos de Deus para que o reino dele venha, como ele ensinou, venha o teu reino, na oração sacerdotal, seja feita a vontade de Deus, assim na terra como é no céu. Qual a diferença do céu para a terra, irmãos? Se nós tivéssemos um desejo, qual é o que resolveria o problema da terra? Que fosse feita a vontade de Deus na terra. Acabava todos os problemas, como é no céu. Então, o reino de Deus é fazer a vontade de Deus. Ser livre é obedecer a Deus. A liberdade está na obediência. A obediência daquele que nos deu a vida eterna. E nós então, irmãos, com essa transformação de vida, nós gememos, nós choramos, nós clamamos pela igreja, clamamos pelos nossos, clamamos pela misericórdia de Deus por nós mesmos, porque nós vemos, irmãos, o quanto ainda somos falhos, o quanto ainda estamos longe, o como nós falhamos por pensamentos, quantos pensamentos que a gente não queria ter, quantos sentimentos que a gente sabe que não devia ter, quantas coisas passam em nós, mas nessa hora, irmãos, nós temos um Deus, nós temos um Senhor que nos assiste, e que nós podemos chorar, lamentar aos seus pés, Senhor, eu me rendo, eu vejo quem eu sou, eu preciso de Ti, me ergue, me limpa, me purifica, me edifica, me transforma. Irmãos, e o Senhor fala conosco todos os dias na palavra, e pelo Espírito nos dá entendimento. E nós vemos que boa parte da alegria que nós podemos viver é pela palavra, desfrutar da palavra. Tem 2 textos, irmãos, que eu quero ler com vocês, que fala dessa alegria na palavra. Vai ser rápido. Na verdade, eu vou só ler, não quero nem que os irmãos, quem quiser anotar, leia em casa, que é Atos 13, 48 e 52. Esse eu vou ler aqui para os irmãos, não precisa nem ler para a gente ir mais rápido. Atos 13, 48 a 52. Diz assim: (48 a 52). Aqui é na primeira viagem de Paulo, quando Paulo e Barnabé vão pregar para os gentios, né? Diz no versículo 44 assim: no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Essa cidade, se não me engano, eu acho que era Antioquia. E aí nos versos 48 em diante diz assim: os gentios ouvindo isso, o quê? A palavra de Deus, regozijavam, se alegravam, os gentios, e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aí diz assim: divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, mas os judeus instigaram mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os de seu território. E estes, Paulo e Barnabé, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Agora, irmãos, o que diz no 52? Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo, porque eles receberam a palavra de Deus. É um motivo de alegria, irmãos, quando nós recebemos a palavra de Deus, que nos dá vida, que nos alimenta, que nos sustenta. Outro verso, irmãos, que eu vou ler rápido com vocês, está em Neemias, no capítulo 8, lá no Velho Testamento. Meu óculos está só para longe, irmãos, para perto ele só atrapalha.
Neemias capítulo 8, versículo 8 a 12. Isso quando... Amém? Esdras lê a lei diante do povo, depois da restauração. Diz assim: leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que lia. Neemias era o governador e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. Olha o motivo aí porque nós não devemos chorar, porque nós recebemos a palavra de Deus. Mas esse não devemos ter o choro natural, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Mas aqui, irmãos, o povo chorava de alegria porque ouvia as revelações da lei de Deus. Assim somos nós. Esse também é um choro dos que serão consolados. Disse mais: ide comer carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos, nós somos os que choramos pelo reino, nós somos os que clamamos pela vinda do Senhor. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Na esperança da vida eterna, nós temos essa força. Amém? E, irmãos, para concluir, todo choro, irmãos, todo choro cessará. Isaías profetizou isso, quando o Senhor leu ali na sinagoga, que cumpriu essa profecia de Isaías, quando ele disse: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Essa profecia dizia que ele ia consolar os que choram. Em Isaías 65 diz que haverá uma nova terra, haverá um novo céu, em que esse choro será consolado. E João escreve no livro de Apocalipse, esse eu quero ler com os irmãos para encerrar. 21, capítulo 21, irmãos, do Apocalipse. 21. Apocalipse 21, os versos 3 e 4. Na verdade, vou começar do 1, irmãos, porque aqui é um renovo da profecia de Isaías. Quem quiser anotar, Isaías 65, 17 a 9, que diz: novo céu e a nova terra. E João vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E no 3 diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. E Deus mesmo enxugará Como é que cala isso aqui, irmãos? Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E no 4 diz, irmãos: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É essa promessa, irmãos, que nós devemos nos agarrar. Que vai chegar um dia em que a morte, a dor, os sofrimentos desse mundo, pelas quais nós todos passamos, servir a Deus não nos isenta de dor, de sofrimento. Pelo contrário, na maioria das vezes aumenta. Porque nós passamos a sofrer com as coisas do mundo. Quando nós olhamos para o mundo, isso traz sofrimento, isso traz angústia.
mas nós temos essa promessa, que todas as nossas lágrimas, sejam as santas lágrimas, sejam as lágrimas de sofrimento desse mundo que nós carregamos também, que faz parte, elas serão enxugadas. E nisso, irmãos, nós temos que clamar: Maranata, vem, Senhor Jesus, vem o reino de Deus. Ah, irmãos, esse é o meu desejo, vem o reino de Deus. Aqui pode estar bom como for, mas nunca será como o reino de Deus, nunca será como a eternidade. Por melhor que aqui esteja, o reino de Deus é infinitamente mais. Amém? Os irmãos coloquem de pé, vamos orar. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, como igreja, e te louvamos e te agradecemos. Ainda que choramos, Senhor, na carne, nós choramos também como igreja, pelo teu reino, o choro que traz arrependimento, o choro que traz edificação, o choro que traz transformação, o choro que traz libertação, crescimento, Senhor. Que nós choremos o choro santo, o choro dos chamados para o reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Que nós sejamos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Que nós sejamos, Senhor, merecedores de estar no teu reino. Que nós choremos o choro da vida eterna, não só o choro natural. Que o Senhor nos console, nos dê esperança, ser conosco, Senhor, até o fim, como o Senhor nos prometeu. E não tarda, Senhor, a sua volta, mas Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.